A criatura mais forte do mundo. Sei sim, será que é? Apesar do Kaido da Cem Feras ser completo monstro em batalhas e ser considerado a criatura mais forte do mundo, ele já foi derrotado algumas vezes ao longo da obra. É a criatura mais forte, mas não tão forte assim. E sim, não foi só o Luffy que conseguiu fazer isso com ele, o cara já apanhou para alguns outros nomes nesse mundo. Tá curioso para descobrir quais foram os seres que derrotaram ele? Chega mais que é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Luffy. Essa vitória aqui você já conhece. Ao longo de toda a batalha entre eles, o Kaido demonstrou estar sempre um passo à frente do Luffy. Até porque, ao todo, foram exatamente 4 vezes que o Luffy foi derrotado pelo Kaido. Primeiro, o Luffy perdeu lá na região de Kuri, onde o Kaido venceu o Chapéu de Palha facilmente após acertar o seu bastão bem na cara dele. Foi uma bela de uma porretada. Tadinho do Luffy. A segunda derrota do Luffy foi durante a batalha entre os Supernovas contra o Kaido e a Big Mom. Nesse caso, os Supernovas conseguiram derrotar a Big Mom, mas o Luffy levou uma na cara que acabou ficando inconsciente por um bom tempo. Depois disso, ele teve um x1 franco com o Kaido, mas foi derrotado e logo jogou ele lá pra baixo do país de Wano. Quando voltou, o Luffy veio com mais sede de vitória ainda, mas foi derrotado após sua luta ser interrompida pelo agente da CP Zero. E por fim, depois de voltar da cova mais uma vez, o Luffy finalmente se transformou e alcançou a forma de Nika, o deus do sol, a sua forma despertada, o Gear 5. Dessa forma, ele pôde bater de frente com Kaido, chegando ao ponto de brincar com ele em algumas ocasiões. Depois de uma batalha em proporções épicas, o Luffy finalmente conseguiu vencer. Ele inflou seu punho em uma proporção similar à de uma ilha, e pôde vencer o Kaido em um confronto direto. Após perder a colisão, o Kaido caiu para queimar as lavas efervescentes do país de Wano. Assim, ele teve sua última derrota na vida. Inclusive, você acha que o Kaido está morto ou não? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião sincera. Será que a fera foi de base? Foi de arrasta pra cima mesmo? Shanks. Existem alguns indícios que o Kaido foi derrotado pelo Shanks pouco antes da guerra de Marineford. O Kaido estava se dirigindo para a guerra, para aproveitar a situação e derrotar o Barba Branca de uma vez só. Mas o Shanks simplesmente apareceu e fez alguma coisa que a gente ainda não sabe para que o Kaido voltasse para trás. O curioso é que depois de ter feito o Kaido recuar, o Shanks simplesmente apareceu em Marineford intacto. Nem mesmo seus tripulantes tinham alguma marca de batalha. E olha, apesar do Shanks e seus homens terem uma força absurda, é impossível imaginar eles vencendo os piratas feras de forma fácil e rápida, pois eles nem sequer tinham feridas de batalha. Portanto, eu tenho duas suposições a respeito do que pode ter ocorrido. A primeira suposição é que ele tenha convencido o Kaio de que ele não realizaria seus objetivos indo pra guerra. Talvez ele tenha dito que isso iria apenas implicar em seus planos. Quem sabe o Shanks não convenceu o Kaido de que o Joy Boy estivesse naquela guerra e que estaria ainda em processo de amadurecimento para ter sua batalha contra o Kaido. A segunda suposição é que o Shanks realmente tenha enfrentado o Kaido e derrotado. A ideia da fera era chegar intacto a Marineford para lutar contra o Barba Branca, mas ter um confronto com os ruivos iria custar alguns sacrifícios. Então talvez ele pensou melhor e até nem tenha confrontado o Shanks. Ele falou, se eu bater de frente com o Shanks agora, vai dar ruim para mim, vou perder muito. Então ele meteu o pé. Barba Branca. Nunca sequer foi mencionado uma batalha entre esses dois, mas eu tenho aqui alguns indícios de que esses dois caíram na porrada e o Barba Branca se saiu vitorioso. No episódio 1016, o Kaido olha para o Luffy e pergunta se o Chapéu de Palha está no mesmo nível que aqueles que conseguiram bater de frente com ele. Neste momento, vemos uma silhueta de todos os piratas que já bateram de frente com o Kaido. Entre eles temos Roger, Shanks, Oden, Rox e Barba Branca. Ou seja, se o Barba Branca está nessa lista, significa que ele já lutou contra o Kaido. Beleza, mas como eu posso dizer que o Newgate venceu esse embate? Vamos lá. Primeiro, que na guerra de Marineford, o Kaido queria ir pra lá justamente para derrotar o Barba Branca, o que apenas sugere que eles tenham um certo conflito entre si. E se a gente voltar para o passado, a gente vai ver que na época dos Rox, o Kaido era apenas um moleque de 15 anos. Sem dúvidas, o Barba Branca era imensamente superior ao Kaido em questão de força e de poder. E como a gente sabe, o bando dos piratas Rox era cercado por tripulantes que brigavam entre si.
Então o que impediria o Kaido de ter uma breve luta contra o Barba Branca naquele momento? Nada, né? Por isso eu acredito que o Barba Branca deve ter lutado contra o Kaido e mostrou um pouquinho da sua força contra a fera. Assim, o Kaido passou a guardar todo esse rancor pra cima de New Gate. Hawks de Xebec. Xebec foi o capitão de Kaido na época dos Piratas Hawks, mas isso não significa que ele tenha tratado o Kaido como seu grande amigo. É dito que Hawks é um homem completamente indigno de confiança, sendo que ele mesmo matava seus tripulantes e permitia uma chacina no meio da tripulação. Olha só o nível da tripulação do cara. Do jeito que o Kaido sempre foi arrogante, ele provavelmente quis conhecer um pouco do poder do Hawks, o homem que todos os piratas respeitavam e temiam o poder dele. E já que o meninão Xebecão não passava pano pra ninguém, ele provavelmente deve ter sentado o sarrafo no Kaido com muito gosto. Isso seria uma explicação para que Hawks estar presente naquelas silhuetas de piratas que já bateram de frente com a fera. Roger. Assim como New Gate, Shanks e Hawks, o Roger também estava presente na silhueta de personagens que bateram de frente com o Kaido. Mas em que momento eles devem ter lutado? Olha, quando o Roger estava à procura do One Piece, ele mesmo disse que teve que ir até o Holy Cake para roubar o seu Poneglyph. Ou seja, isso indica que ele lutava tranquilamente contra os futuros Yonkous. Então da mesma forma que ele lutava constantemente contra a Big Mom, o que impediria ele de lutar contra o Kaido? Olha, a gente sabe que o Kaido não estava presente na batalha em God Valley. Afinal, no momento que é mostrado o seu flashback no mangá, a gente vê que Big Mom está desesperada chamando o Kaido, onde nesse momento ela diz que eles têm que ir o quanto antes para God Valley. Afinal, estava acontecendo a batalha entre Roger, Garp e Hawks. Ou seja, fica claro que o Kaido e os demais não estavam presentes em God Valley. Então do jeito que o Kaido é, você acha mesmo que ele não teve curiosidade para conhecer um pouco da força do homem que derrotou o seu poderoso capitão? Assim, ele pode ter ido até o Roger para conhecer os poderes do homem que derrotou o poderoso Hawks de Xebec. E obviamente, ele tomou um Kamuzari bem dado e foi derrotado. Garp. Basicamente, esse é o mesmo argumento que eu acabei de utilizar pro Roger, porque o Garp com certeza foi um homem fundamental para a derrota desse infame pirata, de Hawks de Xebec. Afinal, a gente viu um pouquinho da força dele contra os piratas do Barba Negra. Pô, o cara é muito poderoso. Já o Kaido, a gente sabe que ele ia na marinha só pra comer uns McDonald's lá, né? Ele se deixou ser capturado diversas vezes pra comer de graça. O cara é debochado mesmo, hein? E passa fome. E no meio dessas suas visitas à marinha, é provável que ele tenha se encontrado com o Garp, já que ele certamente teria curiosidade de enfrentar um homem que derrotou seu poderoso capitão. Nada impediria um combate entre esses dois, já que o Garp no auge batia de frente até com o Roger. Com certeza ele deve ter vencido o Kaido. Big Mom. Charlotte Lenin era como uma mãezona pro Kaido. Quando ele entrou para a tripulação do Hawks, a Big Mom foi a pessoa que lhe acolheu. Foi aqui que os dois tiveram uma grande amizade. Tanto é que a Big Mom chegou ao ponto de dar a Wu no Mi pro Kaido, a fruta dele. Mas a gente viu que esses dois acabaram tendo uma grande rincha pessoal, sendo que eles nem sequer conseguiam se encontrar sem antes baterem um no outro. Por isso eu acredito que esses dois devem ter entrado na porrada sincera no passado e diversas vezes. E já que a Big Mom era mais experiente, eu tenho certeza que ela deve ter vencido o Kaido lá no passado. Guarda Real do Reino de Vodka. Quando foi mostrado o flashback do Kaido, a gente vê ele no Reino de Vodka. Nesse momento, a marinha está dizendo pro reino que, se eles quisessem capturar o Kaido, a nação de Vodka teria direito a participar do Reverie. Assim, eles realmente foram atrás do Kaido. Tanto é que a gente consegue ver no flashback que ele está completamente acorrentado pelos guardas. Depois disso, a gente não vê o que aconteceu entre eles, mas provavelmente o Kaido foi preso. Afinal, ele ainda era bem novo e a marinha deve ter enviado alguns vice-almirantes para poder ajudar na captura dele. O Kaido pode até perder essas batalhas, mas quem não pode sair perdendo de jeito nenhum é você. Então se inscreve no canal e ativa as notificações para receber novos vídeos. Poxa, eu tenho certeza que você não vê nenhum vídeo com esse tema no YouTube, né? Então se inscreve e ativa as notificações para não perder mais vídeos assim como esse. E aí, comenta aí qual outro personagem que você quer saber de todas as derrotas. E na tela está passando mais 2 vídeos sobre One Piece que você vai curtir. Já clica que eu tô te esperando no próximo vídeo. Esse canal é 100% focado em One Piece.